Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria poder estar com vocês nesta live. E poder estar nos reunindo para estudar a palavra do Senhor. Assunto importante, nós estamos iniciando desde a quarta-feira passada, apenas uma introdução, uma apresentação do curso, mas nós queremos, durante todas as quartas-feiras, falar acerca da história da redenção, desde a origem, desde a origem do mundo, do universo, de todas as coisas, até a vinda de Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos que já estão presentes aí, a Roseli, a Maria, a Isaura, a Carmen, esses irmãos que já estão conosco, um abraço, né? E que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos estar orando neste momento para dar início a esta programação. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós nos sentimos alegres, ó Deus, porque nesta hora Tu nos concedes a oportunidade de poder estar cultuando, de poder estar, ó Pai, estudando a Tua palavra, de poder estar compartilhando com os demais o que a Tua palavra nos ensina acerca da história da redenção. Abençoe cada irmão, abençoe cada um dos nossos queridos, que em suas casas reinem a paz e que esses momentos de estudo sejam momentos de crescimento espiritual. Nós, ó Pai, oramos agradecidos porque nos tem dado esta oportunidade. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, como dissemos, nós vamos estar tratando desse tema que é importante, a história da redenção. Eu espero que a gente possa, através disso, estar conhecendo o plano de Deus para nossas vidas, o propósito de Deus ao criar todas as coisas. E eu espero que a gente possa estar crescendo espiritualmente junto. Vez por outra, eu vou estar colocando os slides e os irmãos vão estar acompanhando os slides para visualizar o que nós estamos dizendo, né? O texto que nós vamos ler é Gênesis, capítulo 1, o versículo 1. Um texto bem conhecido e que ele vai ser o texto a ser estudado nesta hora, né? Então vamos ler o texto. A Beth vai estar lendo para nós, Gênesis 1, o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. A lição de hoje, que é a lição número 1, vai estar tratando acerca das origens. E o texto que nós lemos é esse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é a origem, né? A origem de todas as coisas está em Deus. Isso nós estamos lendo em Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Um abraço também ao nosso irmão João Loturco, né? Deus abençoe vocês também. Meus irmãos, então, a Bíblia, ela significa para nós, para todos que creem, um livro especializado no assunto da origem das coisas. O livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ele traz esse relato da criação. Só um minutinho aqui, parece que estou tendo um probleminha com o meu celular. Deixa eu botar ele para carregar.
Só um minutinho. Pois bem, o relato bíblico da criação se baseia no fato de que existe um ser supremo, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Este é o relato bíblico da existência de um ser supremo, poderoso, que criou todas as coisas. Esse relato, escrito há cerca de 3.500 anos, começa com uma frase bem conhecida. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu estou aqui com a dificuldade tremenda de botar meu celular para carregar. Não sei o que está acontecendo aqui. Só um minutinho mais. Por isso que está escuro, sabe? Não se preocupe. Eu vou dar um jeitinho aqui ainda. Espera aí. Bom, mas vamos lá. Veja aqui. Então vamos voltar ao que eu estava dizendo. Que a Bíblia, no livro do Gênesis, tem um relato acerca da criação. E ele fala do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, como aquele que criou todas as coisas. E o relato que nós temos na Bíblia é esse. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Veja o slide que nós temos aqui. Ele fala assim, o livro do Gênesis, primeiro livro, a ciência é muito variável, é humana, é relativa, é militante, não é definitiva. A ciência é fruto de pesquisa humana, fruto da interpretação humana. Mas, diferente disso, o livro do Gênesis é fruto da inspiração divina e não da imaginação humana. Portanto, imutável, definitiva e eterna. Que bênção, né, meus irmãos? Que a Bíblia não é um livro que vem da parte do homem. A Bíblia é um livro que vem da parte de Deus. Da parte de Deus. Ele mesmo inspirou autores para escrever a Bíblia, para escrever esse relato maravilhoso. E podemos dizer, quando e como nasceu o mundo? Como e quando nasceu o mundo? Aí você não vai conseguir ler direito, porque a letra ficou pequena, né? Mas eu vou estar lendo e os irmãos vão estar acompanhando. Quando e como nasceu o mundo? Ora, muitas pessoas que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, adotaram a teoria de que os seres vivos surgiram de substâncias químicas sem vida por meio de processos desconhecidos e acidentais. Supõe-se que em algum momento surgiu um organismo semelhante a uma bactéria que se reproduzia sozinho e que aos poucos deu origem a todas as espécies que existem hoje. Ora, isso significa que o incrivelmente complexo ser humano evoluiu de uma bactéria.
Olha, meus irmãos, o primeiro verso da Bíblia, em poucas palavras, afirma de maneira categórica que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, muito bem, meus irmãos, me desculpem. Como eu disse, eu não sei quantos a gente carregou, colocou para carregar, mas deu um problema aí e a gente não conseguiu acertar. Somente agora que a gente conseguiu acertar. Então, eu quero ver agora se os irmãos retomam. Estou vendo agora alguns já começando a retomar, né? Alguns já começaram a entrar novamente. Opa, maravilha! Maravilha. Deixa eu ver aqui agora aqui. Estou esperando só um tempinho para esperar um pouco mais para os irmãos irem entrando, sabe? Para alguns perceberem que já voltou. Só ver aqui. Estou procurando aqui conectar de novo. Dando só um tempinho para ver os irmãos entrarem. Ok, vamos lá. Então, alguns irmãos já entraram, eu vi aqui, o Isaac já entrou, né? Que maravilha. A Noemi tinha entrado também, né? O Ailton Fernandes, oh, que maravilha. Obrigado por ter a participação de vocês aí com a gente, né? Agora vai dar certo, né? Então, eu vou voltar um pouquinho ao que eu estava falando. Pois bem, primeiro nós estávamos dizendo que a Bíblia, um livro inspirado por Deus, não é de imaginação humana, portanto, ela é definitiva, ela é eterna, ela é imutável, ela é inspiração de Deus, portanto, ela não muda a sua mensagem. E então, o que nós achamos lá escrito em Gênesis 1, capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, primeiro, quando e como nasceu o mundo? É aí que eu estava, né? Como e quando nasceu o mundo. Muitas pessoas que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, elas adotaram a teoria de que os seres vivos surgiram de substâncias químicas sem vida por meio de processos desconhecidos e acidentais. Supõe-se que em algum momento surgiu um organismo semelhante a uma bactéria que se reproduzia sozinho e que aos poucos deu origem a todas as espécies que existem hoje. Isto significaria que nós, os homens, né, com todo este complexo humano, evoluiu de uma bactéria. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia diz no primeiro versículo, no livro dos Gênesis, capítulo 1, o primeiro versículo, o que a Bíblia diz é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, quando nasceu o mundo? Quando? No princípio. No princípio. Ou seja, antes de existir o mundo, quando nem ainda existia calendário, Deus criou todas as coisas. O apóstolo João, no Evangelho, ele diz assim, capítulo 1, e o versículo 1, ele diz assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui já é o versículo 3. Então vejam, no livro do Gênesis, capítulo 1, o versículo 1, vamos encontrar: no princípio, Deus criou o céu e a terra. No Evangelho de João, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, que é Jesus Cristo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e aí diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora veja que interessante, o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, o versículo 17, ele diz: ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Ele é antes de existir todas as coisas. Ele é antes de existir o universo. Está entendendo? Então, ele é antes da criação. E aí ele termina: e nele tudo subsiste. Então, quando nasceu, quando apareceu, quando se originou todas as coisas, quando nasceu o mundo? No princípio, quando Deus criou. No princípio, quando Deus criou. Quando nada existia. E aí então, Deus, que é eterno, pré-existente, criou todas as coisas. E aí é a segunda pergunta: como nasceu o mundo? Então a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas e que ele não foi criado por ninguém. Deus criou todas as coisas e ele não foi criado por ninguém. Agora veja, as coisas não podiam nascer do nada. Precisava de um Criador. Quem era então esse Criador? Deus. Porque a Bíblia diz: Deus criou. Portanto, meus amados, antes do mundo existir, já existia o eterno Deus, aquele que não tem princípio, que não tem começo, mas que deu origem a todas as coisas. Nele está a origem de todas as coisas. Ele criou toda a matéria física. Por isso, pode-se concluir que ele não é formado por elementos físicos que ele mesmo criou. Percebe? Então, ele é aquele que era antes de todos os elementos físicos. Ele é de natureza espiritual. Ele é espírito. Ele não tem matéria como nós. Por isso que não pode ser visto. Então, antes da criação do mundo, Deus já existia. Ele criou toda a matéria física. E ele mesmo não foi criado, porque ele estava lá desde o princípio. Porque ele é o princípio. Porque ele é eterno, não tem começo. E ele não pode ser visto porque ele é espírito. O profeta Isaías, ele no capítulo 40, o versículo 26, ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? E aí ele mesmo responde: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e em poder. Nenhuma só vem a faltar. Que maravilha, né?
Quem criou todas essas coisas? Quem faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome? Deus criou todas essas coisas. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Efésios 3, o versículo 9, ele fala assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, meus irmãos, é maravilhoso perceber que a Bíblia nos informa que Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é aquele que criou todas as coisas. E antes que todas as coisas existissem, Deus já existia. Veja lá o que diz Salmos. O Salmo 90, o versículo 2, diz assim: antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está vendo? Antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, antes, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus já existia antes de todas as coisas que ele mesmo criou depois. Apocalipse capítulo 22, versículo 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Percebe? Ele é o princípio. Ele não tem princípio, ele não tem começo. Ele é o princípio, ele é o começo. Todas as coisas existiram a partir dele, a partir da sua obra criadora. E esse é um dos elementos, aliás, e esse é um dos mistérios da divindade. Um mistério que não temos como explicar. Ora, meus amados, se Deus pudesse ser explicado, se Deus pudesse ser totalmente entendido, ele não seria Deus. Seria também um ser humano. Alguém já disse, para entender um gênio, somente um gênio. Para entender Deus, somente um Deus. E aí eu pergunto, como é que poderia a nossa mente finita compreender aquele que é infinito? É como querer colocar todo o oceano em um simples copo d'água. A nossa mente finita não está apta para entender o que Deus não revelou acerca de si mesmo. Então, Deus é, desde toda a eternidade. Ele é o princípio. E ele foi quem deu origem a todas as coisas. Ele foi quem criou todas as coisas. Acerca da origem de Deus, acerca do princípio de Deus, isso nós não vamos conseguir explicar, porque ele não revelou. E aí então vem o que diz o escritor aos Hebreus, né, no capítulo 11, o versículo 3. Ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então é pela fé. Pela fé. Nós cremos que Deus é, desde toda a eternidade, e que pela palavra do seu poder criou todas as coisas que há nos céus e na terra. E o livro de Gênesis, inclusive a palavra Gênesis significa origens. E por isso, o livro do Gênesis, ou esse livro, começa a sua narrativa indicando o autor eterno e a criação temporal. Ele diz, no princípio criou Deus os céus
e a terra. Agora, tem outra coisa que nós podemos dizer acerca do livro do Gênesis. E então, vamos lá. O livro do Gênesis, vamos lá, deixa eu acertar aqui. O livro do Gênesis apresenta simplesmente um sumário das origens. Primeiro, o grande ato onipotente da criação universal, ou seja, os céus e a terra. Então, o livro de Gênesis simplesmente diz: Deus criou os céus e a terra. E a palavra terra aí não significa o globo terráqueo, mas sim a parte material de toda a criação universal. Então, terra significa a parte material de toda a criação universal. E a palavra céu indica a criação de todos os seres espirituais. Então, Deus criou a terra e os céus. Criou toda a matéria e criou também todos os astros, né? Todos os astros. Criou todo o espaço sideral, as estrelas, os luminares, o que significa então os céus, né? Em segundo lugar, o livro do Gênesis, seguindo do geral para o particular, trata do cenário, trata de um cenário da vida humana, né? E aí, então, vamos então dizer o seguinte, que isso vai significar a natureza da criação. E, em primeiro lugar, ele vai apresentar a unidade do plano da criação. Nós vamos ver aqui uma ordem, né? Uma ordem pela unidade do plano da criação. Em segundo lugar, pela ordem progressiva. Primeiro o plano de criar. E agora a ordem progressiva da criação, fazendo aparecer todas as coisas, aparecer o simples, aparecer o mais complexo. E, em terceiro lugar, pelo princípio da economia, porque aí Deus vai usando o que já tinha criado e vai desenvolvendo aquilo que ele já havia criado, né? Por exemplo, ele criou as trevas e a luz. Depois ele faz separação, né, das trevas e da luz. Ele havia criado a porção seca e as águas, e ele faz essa divisão. Ele vai fazendo essa criação da parte mais complexa. E terceiro, pela finalidade da criação, porque após a conclusão de cada fase do plano, o autor dizia que estava bom. Viu Deus que isso era bom. Vai terminando assim, viu Deus que isso era bom. Essa frase, meus amados, vai significar que Deus estava cumprindo a sua finalidade. Ok? Então, tinha um propósito. O Gênesis apresenta, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tinha um propósito de Deus. E aí, então, ele vai cumprindo o seu propósito. Vai criando, né? Vai criando todas as coisas. E aí vem o que a gente pode dizer, a ordem da criação, né? Que é o aparecimento desse propósito. E aí, qual é a ordem da criação? Vamos lá. Quero também saudar, né, o Francisco, né, e a Nesiete, né, que entraram também, né? Saudação a vocês todos, né? Como eu disse, está muito pequeno aí o que está aparecendo no quadro aí, mas eu vou estar lendo, então os irmãos
consegue acompanhar. Eu mandei no WhatsApp do grupo da igreja esse quadro, né? Se alguém depois mais quiser pedir pelo WhatsApp, eu mando. Vamos lá. Então, a ordem da criação, como aparece no Gênesis, é esta. Primeiro dia, a atividade luminosa da matéria, a luz cósmica. Né? Disse Deus, haja luz. Houve luz, né? Então, primeiro dia é essa atividade luminosa da matéria. Saudação também ao Euler, né? Oi, Euler, maravilha, um abraço. Né? Segundo dia, a condensação e a individualização sideral da matéria. É o aparecimento da expansão, o aparecimento do espaço, Deus fazendo a divisão, né? Está aqui no livro do Gênesis, conforme o relato. Vou aqui abrir a Bíblia para ir indicando os versículos e o que está aparecendo. Versículo 4. Disse Deus, haja luz, houve luz. E é o versículo 6. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Isso aí é a individualização da matéria, né? E o aparecimento e a expansão do espaço, né? Do terceiro dia, nós temos a individualização da terra e o aparecimento dos mares, dos continentes, a criação da vida vegetal, né? Tudo numa sequência. No quarto dia, a individualização da luz, a luz sideral, que é o Sol e a Lua, né? A luz solar e a luz lunar, né? Essa criação do Sol e da Lua, os dois grandes luminares, né? No quinto dia, os animais inferiores, né? Os animais inferiores. Nós temos aqui a criação, vamos lá, versículo... Estou vendo aqui. Houve tarde e manhã o quarto dia. E aí disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E vê então o que nós chamamos de os animais inferiores. E aí no sexto dia, nós temos a criação das aves, dos mamíferos e também do homem. Certo? Esses são a sequência dos 6 dias da criação. Os irmãos podem ler Gênesis, capítulo 1, com calma, e vão percebendo todas essas coisas. Disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, haja separação entre terra e água. Deus vai criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem aqui uma questão agora, ligada a esses 6 dias, né? O que significa esses 6 dias? Significa 6 dias de 24 horas? O que isso significa, né? Teólogos fundamentalistas, como também os criacionistas, eles entendem que cada dia criativo foi de 24 horas. Então, ele entende que era cada dia de 24 horas. Agora, a Bíblia, ela usa com frequência o termo dia para significar, né, o termo dia para significar diferentes períodos de tempo, né? E, sendo assim, pode ser que cada um dos 6 dias criativos mencionados no relato bíblico tenha durado milhares
este ano, né? Nós não temos muita dificuldade de entender isso também, porque a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Outra questão também que nos deixa tranquilo quanto a essa interpretação de que não precisa ser necessariamente um dia de 24 horas, é que no primeiro ato da criação, Deus ainda nem tinha estabelecido as horas. Mesmo porque as horas é contagem do nosso tempo, né? Deus foi criando, né? Primeiro ele criou a luz no primeiro dia, né? Vamos dizer, num primeiro dia, ele criou a luz, né? Ele criou o firmamento, né? Criou o firmamento, ele separou água e terra, né? Aí depois, vamos pensar, né? Não precisa ser exatamente 24 horas. Num segundo dia, então, Deus fez isso, fez aquilo, ok? Voltando. Teólogos fundamentalistas, como também os criacionistas, eles entendem que esse dia criativo é dia de 24 horas. Mas nós não temos dificuldade nenhuma em entender que possa ser um dia, não de 24 horas, mas um dia de Deus, né? E aí entendendo que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ok? Sendo assim, nós temos então podemos ter essa ideia de que essa criação durou muitos anos, né? Muitos anos do nosso relógio, né? Do nosso calendário, ok? Então, voltando, alguns teólogos propõem a seguinte analogia com os dados da ciência. Primeiro, o início da atividade da matéria que teve como resultado a luz. Está no versículo 3. Né? Então, o primeiro ato da criação. Agora, não é falando de dia, falando de ato da criação. O primeiro ato está no versículo 3, que é a luz. O segundo ato é essa desagregação planetária, né? Da Terra. Está no versículo 6 a 8, né? Os continentes, né? No terceiro ato, nos versículos 9 a 10, aí está essa configuração de água e terra, dizendo que a porção terra, a porção seca, Deus chamou de terra. Os versículos 10 a 12, aí nós temos os primeiros sinais de vida, né? Os vegetais, os protozoários, né? Nos versículos 14 a 18, a luz solar, aparece a luz solar e a luz lunar, né? E aparece também aquelas divisão do espaço sideral, e ainda dizendo que o sol é para iluminar de dia e a lua é para alumiar à noite, né? É daí para frente que nós podemos ter, então, a contagem de 24 horas, né? Num dia, o que não tinha antes, né? Os versículos 10 a 22 é um sexto ato, que é o aparecimento de várias espécies da vida animal, né? Um sétimo ato é o aparecimento dos mamíferos, os vertebrados superiores, e o oitavo ato é o aparecimento do homem, né? Que é no versículo 26 até o 30. Só mais alguma coisinha para falar, irmão, acerca falando dessa origem como sendo ato criativo de Deus, né? A origem do mundo, a origem do universo, a origem de todas as coisas que há no mundo é um ato criativo de Deus. Deus criou todas as coisas. É isso que a Bíblia afirma, embora que
a ciência queira mostrar queira dar uma outra explicação, baseada inclusive em teorias, né? E não em fatos. A ciência, bem fundamentada nos fatos e na experiência, concorda com a Bíblia no seguinte: o homem não pode criar nem a matéria, nem a vida, nem a alma. Certo? Então, nesse ponto, a ciência ela tem que concordar com a Bíblia, de que o homem não pode criar nem a matéria, nem a vida, nem a alma. O próprio homem é matéria, como é que ele vai criar a matéria, né? E isso então vai nos deixar ainda mais certo, mais seguro de que só Deus pode criar. Só Deus pode criar. Então, eu creio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? A linguagem da Bíblia, meus irmãos, não é uma linguagem científica. É uma linguagem simples, própria para expressar os grandes acontecimentos da criação em termos exatos. E, ao mesmo tempo, expressa de maneira simples e acessível para que todo o leitor possa compreender, possa entender. E nisso está uma das grandes maravilhas desse livro sagrado, que é a palavra de Deus. Ela diz exatamente o que é necessário, sem empregar uma linguagem técnica, para que fique própria para nosso entendimento. Podemos dizer que a narrativa do Gênesis é sóbria, simples, inteligível, breve, magistral. Há mistérios muito grandes que um dia talvez possamos compreender perfeitamente. Mistérios que não anulam as certezas alcançadas. Para finalizar, então, essa lição da origem de todas as coisas, eu quero trazer aqui o que um professor americano, ele diz assim: há duas grandes perguntas. Primeira, quem fez o mundo? Aí ele diz, para essa pergunta, só há uma resposta racional. Deus criou o mundo. Ah, quem fez o mundo? Quem criou todas as coisas? Deus criou o mundo. Ponto final. A segunda pergunta é essa: como Deus criou o mundo? Como? Como ele criou o mundo? Não há resposta racional. Não é pela razão que nós vamos compreender. Mas nós vamos, pela fé, crer. Então ele diz assim: nós os crentes fazemos nossas as lindas palavras que se encontram na carta aos Hebreus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Amém? Então esta é a lição de hoje, né? Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, resposta à pergunta, né? Como todas as coisas, quando todas as coisas foram criadas? Quando todas as coisas foram criadas? Quem criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas. Né? Quando? No princípio. No princípio, quando ele já existia, ele criou os céus e a terra. E nós cremos que ele é o Criador de todas as coisas, porque a palavra de Deus, a Bíblia, assim o
diz. Amém? Vamos orar, encerrando essa aula, né? E na próxima quarta-feira vamos continuar esta matéria, agora falando de um outro assunto, né? Não mais sobre a origem, mas falando agora de um outro assunto sequencial, né? E aí os irmãos vão ficar com essa pergunta na cabeça: qual é o próximo capítulo? Vamos fazer igual a Globo, é o plim-plim, né? Próximo capítulo vocês vão ver na próxima quarta-feira. Amém? Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, porque a tua palavra aviva em nós a fé, a crença, a confiança, a certeza de que a tua palavra revela o que de fato aconteceu com respeito à criação. Que o Senhor criou todas as coisas. Que no princípio, quando nada existia, o Senhor já era Deus, já existia, e por sua vontade e pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas que há no céu e na terra. Senhor, há muitas especulações, mas nós ficamos com a tua palavra. Nós ficamos com a Bíblia que diz: Deus criou os céus e a terra. Senhor, que a partir desta certeza, que a partir dessa confiança em Ti e na Tua palavra, nós possamos então, ó Pai, ver a nossa fé ser aumentada. Aumenta-nos a fé. Faz-nos crer mais em Ti. Faz, ó Pai, confiar mais ainda no Teu poder, na Tua grandeza, na Tua sabedoria, que é imensa, que é infinita. Dá-nos a noite abençoada, dá-nos amanhã um dia de atividades na Tua companhia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado, né, pela a presença de vocês nesta live, né? E aí vocês podem fazer, quem sabe, algumas perguntas, vocês podem colocar, eu não vi nenhuma pergunta sendo colocada, mas vocês podem colocar no chat, né? As perguntas, ou manda durante a semana também, se quiser, né? Pelo WhatsApp, né? Até pelo Facebook, para ir na semana eu vou olhando também se tem alguma pergunta e a gente vai tentando responder, ok? Na próxima sexta-feira, nosso culto, né? Sexta-feira o culto da família. Aí nós vamos estar cantando juntos, vamos estar orando juntos, né? Lendo a Bíblia juntos, tá certo? E no domingo, como temos feito, às 18 horas, o culto presencial. Nesse próximo domingo, eu vou estar presencialmente no templo, pregando e ministrando a ceia, né? Convido os irmãos para estarem lá com a gente, né? Mas o culto vai ser transmitido. Então, os irmãos podem acompanhar pelo Facebook a transmissão do culto ao vivo, ok? Deus abençoe. Tenham todos uma boa semana. Um abraço a todos. A Cláudia, que entrou também depois, né? Um abraço a todos vocês, ok? Até sexta-feira.